Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo o livro de Juízes, capítulos de número 8 e capítulo 9. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então? Juízes, capítulo 8. E os homens de Efraim lhe disseram: por que nos serviste dessa forma e não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas? E eles o repreenderam agressivamente. E ele lhe disse: o que fiz agora em comparação convosco? Não é a colheita de uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abzer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb, e que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele quando ele disse isto. E Gideão veio até o Jordão e atravessaram ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. E ele disse aos homens de Sucote: dai-nos, rogo-vos, pão para que o povo que me segue, pois eles estão fracos, e eu estou perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram: então as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devemos dar pão ao teu exército? Gideão disse: porquanto o Senhor entregará Zeba e Salmuna na minha mão, e eis que retalharei a vossa carne como os espinhos do deserto e com as roseiras bravas. E ele subiu a Penuel e falou-lhe do mesmo modo, e os homens de Penuel responderam-lhe tal como os homens de Sucote haviam respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo essa torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados e todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens que empunhavam espada. Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e de Gedeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, ele os perseguiu e os aprisionou, e dois reis de Midian, Zeba e Salmuna, os desmantelou todo o seu exército. E Gideão, filho de Joás, retornou da batalha antes do sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote e lhe indagou, e lhe descreveu os príncipes de Sucote e os anciãos, que eram 77 homens. Ele veio até os homens de Sucote e disse: vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vós me repreendestes, dizendo: então as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que são tão exaustos? E ele pegou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto e roseiras bravas, e com isso ensinou os homens de Sucote. Ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois ele disse a Zeba e a Salmuna: que tipos de homens eram aqueles que vós matáveis em Tabor? E eles responderam: assim como tu és, também eram eles. Cada um se assemelhava-se a um filho de um rei. E ele disse: eram os meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesse salvado a sua vida, não os mataria. Então disse a Jeter, o seu primogênito: levanta-te e mata-o. Porém o jovem não desembanhou sua espada, pois temeu ser ele ainda um jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: governa tu sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhe disse: eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E Gideão lhe disse: eu desejaria um favor de vós, para que me deis, cada homem, os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas, porque eram ismaelitas. E eles responderam: voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam a veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo. E o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 shekels, além dos ornamentos, colares e vestes de púrpuras que vestiam os reis de Midian.
e além das correntes que estavam pendentes dos pescoços dos camelos. E Gideão fez disso um éfode e pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel foi para lá a fim de prostituir-se após ele, e se tornou uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantavam as suas cabeças, e a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal, filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. E a sua concubina, que estava em Siquém, ela também gerou um filho, cujo nome chamou Abimeleque. E Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Absreitas. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal-Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados, e nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que havia mostrado em Israel. Agora o capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém até os irmãos de sua mãe e conversou com eles e toda a família da casa de seu pai e de sua mãe, dizendo: Falai, rogo-vos aos ouvidos de todos os homens de Siquém, o que é melhor para vós? Que todos os filhos de Jerubaal, que são 70, reinem sobre vós, ou que reine um sobre vós? Lembrai também que eu sou vosso osso e vossa carne. E os irmãos da sua mãe falaram a todas essas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseste: ele é o nosso irmão. E eles deram 70 peças de prata na casa de Baal-Berite, e com todas as quais Abimeleque contratou as pessoas vãs e levianas que o seguiam. E ele foi até a casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, foi deixado, pois ele se escondeu. E todos os homens de Siquém se reuniram, e toda a casa de Milo, e foram e fizeram de Abimeleque rei, junto à planície da coluna que estava em Siquém. Quando contaram a Jotão, ele se pôs em pé no cume do monte Gerezim, e ergueu a sua voz e gritou e disse: Atentai, vós, homens de Siquém, para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram, certa vez, ungiram um rei sobre elas e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse a elas: Deverias eu deixar a minha gordura, com a qual por mim honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? As árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse a elas: Deveria eu abandonar a minha doçura e o meu bom fruto para ser promovida acima das árvores? Então disse às árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira disse: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Então disseram as árvores do espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. O espinheiro disse às árvores: Se verdadeiramente me ungires sobre vós, então vinde e ponde vossa confiança à minha sombra, senão que o fogo saia da silveira e devore os cedros do Líbano. Agora, portanto, se agires verdadeiramente e sinceramente, ao constituírem Abimeleque rei, e te tratardes bem a Jerubaal, a casa e a sua casa, e lhes fizeste segundo o merecimento das suas mãos, pois o meu pai lutou por vós, e de longe arriscou a sua vida, e vos livrou da mão de Midian. E vós levantastes contra a casa do meu pai neste dia, e assassinastes os seus filhos, 70 pessoas sobre uma pedra, e fizeste de Abimeleque, filho da sua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque é o vosso irmão. Se vós, então, tratastes verdadeiramente e sinceramente com Jerubaal e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque, e deixai-o também regozijar-se em vós. Mas se não, que o fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém e a casa de Milo, e o fogo saia dos homens de Siquém, da casa de Milo, e devore Abimeleque. Jotão correu para longe e fugiu, e foi até Beer, e lá habitou, pois temer Abimeleque, seu irmão. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus então enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente.
para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudesse vir e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, Abimeleque, que os matou, sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos. E os homens de Siquém colocaram à espera no cume dos montes, deitados, e eles roubaram tudo que passavam por eles no caminho. E foi dito a Abimeleque: e Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e atravessou para Siquém, e os homens de Siquém depositaram nele a sua confiança. E eles saíram para os campos e colheram seus vinhedos e pisotearam as uvas e se alegraram. Entraram na casa do seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, que filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem é Siquém para que nós o servimos? Não é ele o filho de Jerobaal? E Zebul, seu oficial, servia aos homens de Ramor, pai de Siquém. Afinal, por que nós deveríamos servi-lo? E quisera Deus este povo tivesse debaixo da minha mão, eu então removeria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: aumenta o teu exército e sai. E quando Zebul, o regente da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, sua ira se acendeu. E ele enviou mensageiros até Abimeleque secretamente, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram até Siquém, e eles fortificam a cidade contra ti. Agora, portanto, levanta-te à noite, tu e teu povo que está contigo, e deitai-vos em espera no campo. E será que pela manhã, tão logo o sol se levante, tu se levantarás cedo e te posicionarás sobre a cidade, e eis que quando ele e o povo que está com ele saírem contra tu, poderás fazer a eles como achares ocasião. Abimeleque se levantou e todo o povo estava com ele à noite, e se lançaram em espera contra Siquém, em 4 companhias. E Gaal, filho de Ebed, saiu e se pôs em pé na entrada do portão da cidade. E Abimeleque e o povo que estava com eles se levantaram da posição deitada em espera. E quando Gaal viu o povo, disse a Zebul: Eis que descem pessoas do cume dos montes. E Zebul lhe disse: Tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. E Gaal falou novamente e disse: Vê, de lá descem pessoas do meio da terra, e de uma outra companhia vem chegando pela planície de Meonemim. Então disse-lhe Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual disseste: Quem é Abimeleque para que devemos servi-lo? Não é este o povo que tu desprezaste? Sai agora, eu rogo-te, luta contra eles. E Gaal saiu diante dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu e fugiu de diante dele, e muitos foram derrubados e feridos até a entrada do portão. E Abimeleque habitou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e todos os seus irmãos para que não habitassem em Siquém. E sucedeu que pela manhã o povo saiu para o campo, e Abimeleque foi informado. Ele tomou o povo e dividiu em 3 companhias, e deitaram em espera no campo, e observou, e eis que o povo havia saído da cidade, e ele se levantou contra eles e o feriu. Abimeleque e a companhia que estava com ele precipitou-se para a frente e pôs-se em pé na entrada do portão da cidade. E as 2 outras companhias avançaram sobre todo o povo que estava nos campos e o matou. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, e ele tomou a cidade e matou o povo que nela estava, e demoliu a cidade e semeou sal. Quando todos os homens da torre de Siquém ouviram aquilo e entraram em um porão na casa de Berite, foi dito a Abimeleque que todos os homens da torre de Siquém estavam ali reunidos. Abimeleque subiu o monte de Salmão, ele e todo o povo que estava com ele, e Abimeleque pegou um machado em sua mão e cortou um galho de árvores, e o pegou e o colocou sobre o seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer? Apressai-vos, fazei tal como eu fiz. De modo semelhante, o povo, cada qual cortou um galho e seguiu Abimeleque, e se colocaram no porão e atearam fogo sobre o porão, de modo que todos os homens da torre de Siquém também morreram. Foram cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e acampou contra Tebes e a tomou. Havia, porém, uma torre forte dentro da cidade, para a qual fugiam todos os homens e mulheres de todas as cidades, e trancaram para eles, e fizeram subir até o topo da torre. E Abimeleque,
veio até a torre e lutou contra ela, e investiu fortemente contra a porta da torre para incendiá-la com fogo. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque, e o seu crânio se quebrou. Então ele chamou apressadamente o seu moço, o escudeiro, e disse: desembainha tua espada e me mata, para que os homens não me digam, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, partiram cada qual para o seu lugar. Assim Deus retribuiu a impiedade de Abimeleque, a qual lhe fez ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. E todo o mal que os homens de Siquém, Deus retribuiu sobre as suas cabeças, e sobre eles veio maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Então, meus irmãos, a lei da semeadura fica clara, né? Toda a maldade e violência com que Abimeleque usou para com seus irmãos, os filhos de Gideão, assim também foi retribuído para ela. É o que a Bíblia diz, né? Tudo aquilo que você plantar, isso também você colherá. Medite nessas coisas, que Deus abençoe, e em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.